a nossa garantia de vida eterna, de salvação, juntamente com Ele. E temos, como Ele mesmo disse, lugar preparado junto a Ele. Então, essa é a base da nossa fé, da nossa vida, né? A escatologia pessoal, como vamos ver aí, aquilo que é importante para nós. Então essa é a base, nós estamos fundamentados nisso, na ressurreição de Cristo, que é a nossa ressurreição, que é a garantia da nossa ressurreição. Ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, dentre todos aqueles que vão morrer, tá certo? E a morte é algo que há de mais certo para toda a humanidade, apenas abrindo exceção para o arrebatamento, aqueles que forem arrebatados não provarem a morte, mas fora essa pequena exceção, todos hão de morrer. É a coisa mais certa na humanidade. Então, dentre os mortos, e aí ele usa o termo dormir, dentre os que dormem, a primícia dos que dormem é Cristo. Ou seja, dentre aqueles que morreram, Cristo é o único que ressuscitou e vive eternamente. Mesmo que outros personagens da Bíblia tenham ressuscitado e depois morreram. Mas Cristo é aquele que ressuscitou e vive eternamente, está sentado à destra do Pai. E é Ele que nos garante. Então a única firmeza na escatologia é essa. As outras elucubrações, os outros pensamentos, as outras hipóteses, elas são muito defendidas, são muito fundamentadas, são inteligentes, são bem sistematizadas, mas não são definitivas. Elas estão sendo discutidas, tá certo? Estão sendo elaboradas e discutidas. Portanto, devemos observar tais formulações com muita cautela, a fim de não elaborarmos em erro pensando que encontramos com a verdade absoluta. Ninguém foi ao outro lado da vida e veio nos dizer como é lá. Então ele trabalha essa questão de restar sempre uma incógnita, né? A Bíblia nos informa que é um lugar de tormento à espera dos injustos e um lugar de gozo prepara dos justos. Então, as certezas básicas são essas, tá certo? Condenação para os ímpios, que é a própria Bíblia que assim o diz. O Senhor Jesus Cristo, inclusive, afirmou que lá o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Então, se Jesus disse que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre, não é possível admitir, dentro daquilo que pensamos, uma teoria que fale acerca da eliminação, que fale acerca da cessação da existência, como, por exemplo, é defendido dentro da heresia dos adventistas do sétimo dia. Não é possível conciliar isso com as afirmações de Cristo. Se há uma eliminação total do ser, esse ser passa a não existir em algum momento, e eles entendem que este é o juízo é que esse ser em algum momento passa a não existir, a aniquilação total, tá certo? Este fogo está para quem? Este bicho está para quem? Qual foi essa afirmação? Será que Cristo errou? Esse fogo não está para ninguém porque será aniquilado, então logo esse fogo não existe, na verdade? Esse bicho que ele falou, o bicho nunca morre. A quem ele é destinado a atormentar? Senão aqueles que não creem na palavra de Deus, aqueles que não creem em Cristo Jesus, aqueles que preferem viver nos seus pecados a serem justificados pela obra salvífica de Cristo. Então Cristo falou acerca de algo que na verdade ele não conhecia. Será que Cristo errou? Na verdade não. Quem errou não foi Cristo, quem errou foi esse determinado movimento que optou por defender a sua linha de pensamento até as últimas instâncias, contrariando com isso preceitos bíblicos muito bem estabelecidos e muito claros, tá certo? Então vemos as poucas certezas, a salvação em Cristo Jesus, tá certo? E a condenação dos ímpios, conforme já foi asseverado pelo texto sagrado. Agora, os demais pensamentos sobre o modo como isso se desenvolverá, como será, em que momento, qual é a ordem, tudo isso é amplamente discutido. Ao se deparar com esses insondáveis mistérios, Paulo disse: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Isso tudo significa que todo o conhecimento que temos das grandes verdades divinas é sempre em parte e imperfeito. O bom teólogo não tem a vaidade de afirmar que chegou à plenitude da verdade, explicando certos temas polêmicos como explica uma equação matemática, mas agoniza-se nas estreitas clausuras de suas limitações cognitivas
e aguarda o perfeito conhecimento das grandes verdades do seu grande Deus, tá certo? Antigamente, a delineação de uma doutrina exigia cerca de um século ou até mesmo mais para ser completada, mas agora, com a rapidez da discussão e a vantagem da formação das doutrinas anteriormente discutidas, estabelecidas, e dos ótimos veículos de comunicação, esse tempo pode ser reduzido a um quarto de século ou menos. Isso significa que quando alguém discutir alguma posição escatológica mais viável que as demais apresentadas, será brevemente convencionada. Isso pode ocorrer num tempo propínquo ou longínquo. Vai depender muito das urgências cósmicas e dos acontecimentos na área política, da economia e da religião, porque esses são os temas de maior relevância no contexto escatológico. Veja que a escatologia interage com os temas da sociedade na sua atualidade. A ciência, as guerras, a economia, a questão das pestes, as fomes, tudo isso interage com os pensadores escatológicos. Então, por ser uma ciência aberta, ao observar essas manifestações, isso interfere naquilo que o pensador manifesta sobre o seu ponto de vista. Então ele tinha determinada linha de pensamento. Vamos ver isso claramente no pós-milenismo. O pós-milenismo foi um ponto de vista que alimentou muitas gerações e produziu bons frutos. Mas em determinado momento sofreu interferências nocivas e, passado isso, sofreu um recrudescimento, né? Ele diminuiu, ele acabou esfriando. Ele ocupa hoje o que durante muito tempo foi o lugar do pré-milenismo. O pré-milenismo foi um pensamento marginalizado. E o pós-milenismo, em determinado momento, esteve em alta, né? Foi a carta da vez. Até o momento que situações da geopolítica interferiram nos pensadores que acabaram marginalizando o pós-milenismo, e hoje temos o pré-milenismo em ascensão. E o pré-milenismo hoje disputa espaço com o amilenismo. Então temos os amilenistas, os pré-milenistas, há alguns pós-milenistas, mas com bastante diminuição dessa linha de pensamento. Então, quem interagiu para essas mudanças de abordagem? Os fatos da realidade. Eles interagem intensamente com a matéria da escatologia. A escatologia é uma matéria, em alguns pontos, em construção. Não todos, né? Mas em alguns pontos, uma matéria em construção. O esforço para delinear uma posição escatológica tem levado muitos grupos cristãos a tomarem decisões bem diferentes. Já no começo do século XX, os conservadores chegaram a um consenso acerca dos principais aspectos da escatologia. Em geral, todos os seres humanos devem sofrer compulsoriamente a morte física, exceto os que forem dignos do arrebatamento. Então a exceção é o arrebatamento. E após essa, seus espíritos seguem um estado intermediário entre o além da eternidade e o aquém da atualidade, onde conscientemente viverão um tipo de vida numa zona espiritual. Aqueles que viveram uma vida piedosa aqui na terra serão destinados a um lugar de gozo. Os que viveram uma vida viciosa a um lugar de tormento. Em algum tempo futuro ocorrerá a parousia, a volta corpórea de Cristo. Após isso segue-se a ressurreição dos mortos, onde todos seguirão ao destino final, a saber, o céu ou o inferno. Então as poucas certezas mais firmes da escatologia. E aquilo que está entre essas certezas, essas colunas mestras, é intensamente debatido. Tá certo? Assim se resume o panorama geral da posição escatológica dos conservadores. Dentro desse panorama geral é que residem as divergências. A primeira é se haverá um milênio literal, isto é, um reino terrestre do Senhor Jesus por 1000 anos, e depois, para os que acham que sim, faça a seguinte pergunta: se Cristo voltará no começo ou no fim do milênio? Veja, primeiro o milênio, é literal ou é alegórico? Se alegórico, temos aí os amilenistas e os pós-milenistas defendendo essa tese. Se é literal, dentro do futurista, né, dentro do pré-milenista, é aquela abordagem futurista da realização literal da palavra de Apocalipse 20, temos aí as subdivisões: pré-tribulacionista, ou seja, arrebatamento antes do período de tribulação; mid, no meio; pós-tribulacionista, depois do período de tribulação, mas antes do milênio, são pré-milenistas, tá certo? Aí depois o milênio literal. Então todas essas subdivisões interagem de forma diferenciadas,
tentando entender da melhor forma, da melhor maneira, os textos sagrados, mas eles não negam o texto sagrado, eles interpretam de formas diferentes, mas buscando sempre a fundamentação no texto sagrado, diferentemente de linhas heréticas que abandonam o texto e defendem as suas teologias de forma a negar a veracidade do texto bíblico, né? Negar aquilo que ele está declarando. Aqueles que acham que o arrebatamento da igreja precederá o milênio dividem-se em duas opiniões. Então aqui, tudo isso aqui vai ser discutido. Não precisa se demorar tanto aqui, que isso aqui vai ser discutido. É válido dizer aqui que qualquer formulação escatológica deve harmonizar com os demais conceitos doutrinários. Aqui temos o conceito geral, né? O conceito do contexto próximo, contexto geral, objetivo de toda a Sagrada Escritura. Tá certo? Então o texto ele tem sempre uma interação, uma dinâmica de interação com os outros textos. Nenhum texto pode ser interpretado isoladamente. Eu até gosto de falar, nas duas salas que eu já ministrei hermenêutica, eu falo isso um pouco mais para chocar mesmo. Não existe versículo. Não existe versículo. Algumas pessoas, mas como não existe versículo? Eles estão na Bíblia. O que está na Bíblia é o texto. O versículo é uma construção artificial feita somente para a localização dentro do texto. Só. O versículo é uma ferramenta de busca. Então você tem o Google, digita lá um nome, ele faz uma busca. Aquilo, o importante não é a forma como o Google encontrou. O importante é a informação que ele encontrou. Então a ferramenta de busca é problema do TI, é problema da engenharia da informação, problema deles. Assim, o cara da engenharia da informação da época implantou esse sistema, versículos e capítulos, tá certo? Então aquilo é só uma ferramenta de busca. Quando você encontra um versículo, aquilo é só uma ferramenta de identificação do texto dentro de um pequeno texto dentro do geral. Então o versículo em si não existe, o que existe é o texto. E o texto está vinculado sempre ao contexto. Contexto imediato, contexto distante e cânon bíblico. Todo cânon. O cânon tem uma interação dinâmica também dentro é uma interação dinâmica geral também. Então, tudo aquilo que é afirmado está interagindo com outras afirmações. Está interagindo, está se conciliando também com as outras afirmações. É válido dizer aqui que qualquer formulação escatológica deve harmonizar com os demais conceitos doutrinários, tais como cristologia, teologia ou teontologia, como está aí, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, angelologia dos anjos, antropologia, doutrina do homem. Tá? A investigação escatológica não pode ser divorciada dos demais sistemas doutrinários. Isso quer dizer que qualquer pessoa que desejar elaborar um tratado de escatologia deve, antes disso, possuir uma boa formação teológica a fim de não incorrer em graves erros. Tá certo? É o conhecimento das demais disciplinas teológicas que habilita o expositor a fazer críticas escatológicas. Tendo em vista muitos irmãos sem a menor formação teológica elaborar apostilas de escatologia e sair por aí dando seminários nas igrejas e geralmente tentando implantar medo, tentando implantar pânico, tentando passar informações obscuras, informações que ninguém sabe a fonte, tá certo? Coisas loucas como eu já ouvi ao longo da minha vida. Tá certo? Absurdos que são falados em palestras de escatologia, tá certo? Que alguém furou o chão e ouviu gritos lá de dentro. Quer dizer, onde está o magma, né? Está o inferno lá. Ele furou o chão e ouviu gritos de lá. Balelas, né? Fábulas. Levar a Bíblia ao patamar de fábula, né? Ou viu um cometa e no cometa tinha uma faixa, Jesus está voltando. Patético, né? Coisas assim, desenho animado. Então são coisas que ridicularizam a Bíblia. São na verdade manifestações diabólicas, porque vêm ridicularizar aquilo que é sério, aquilo que tem que ser fundamentado na Escritura Sagrada. Então o que é? São aventureiros, pessoas que não se preparam primeiro, não se municiam de documentos, de livros, né? Não consultam outras pessoas que já pensaram, que já estudaram, para dar uma declaração. Eles simplesmente vão fazendo declarações de coisas extraordinárias para deixar as pessoas chocadas e para vender a apostila, né? Porque se não deixar todo mundo chocado, não vende a apostila. Depois ele vende a apostila e cai fora. E quem se vira para arrumar depois a casa são os professores de escola dominical, né? Que aí vai para a escola dominical tentar explicar, debater com o irmãozinho que viu na palestra, mas o palestrante falou isso. Meu querido, mostra na Bíblia.
aí não acha, aí que vai curar lá a ferida. Quando a pessoa vai na escola dominical, né? Às vezes a pessoa não